Irmãos, eu no vídeo anterior eu procurei responder rapidamente ao irmão Gabriel sobre justificação. E eu considerei rapidamente esse termo justificação pelo sangue, justificação pela morte, justificação pela ressurreição. Nós temos três aí. Por quê? Se eu não for ressuscitado com Cristo, eu não tenho a vida justificada, né? Eu não tenho a vida justificada, porque a vida justificada é a vida que nós ganhamos de Cristo, porque Cristo é o justo. Nós o somos, nunca fomos justos. Nós somos injustos, mas o justo Jesus resolveu morar em nós. Primeiro, ele tirou a nossa vida injusta, condenada, quando ele nos atraiu no seu corpo na cruz. Aquela morte de Cristo é a nossa morte para a nossa vida condenada. E ele nos ressuscitou, dando-nos uma vida justificada. Qual vida é essa? A vida do justo Jesus Cristo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, queridos, e santificação? Olha só o processo em Romanos 6 também é um assunto vasto, vai longe. E eu quero aqui ter vídeos curtos, procurar responder que haja edificação para a minha vida e a vida de vocês. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, ele diz: agora, porém, depois de ele ter falado que o velho homem foi com Jesus Cristo crucificado, ele diz que quem morreu justificado está do pecado, da natureza. Quando fala pecado, fala de natureza. Quando fala de pecados, fala daquilo que a pessoa faz, pratica ou deixa de fazer, né? Se às vezes deixando de fazer, está cometendo pecado. Então é isto, libertação do pecado, a morte para o pecado. Romanos capítulo 6, ele é muito claro nisso. Aí, versículo 22, ele diz: agora, porém, eu gosto desse agora. Agora, porém, libertados do pecado. Olha o primeiro passo aí para uma santificação. Se não for liberto do pecado, não tem santificação, queridos. Não existe santificação se não for liberto do pecado. Jesus Cristo, Deus Santo, não vai habitar nenhuma pessoa que tenha o pecado no seu interior, como natureza. Quando fala o pecado como natureza, está falando vida de Adão. Libertados do pecado na natureza, ele ganhou uma natureza divina. Cristo tornou a sua vida. Não é Adão é minha vida. Adão é minha vida, escravo do pecado. Cristo é minha vida, libertados do pecado. Então, pela morte do pecador no corpo do Salvador na cruz e ressurreição para uma nova vida, uma vida liberta do pecado, não mais escravo do pecado. Olha o que diz a palavra: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, não é mais servos do pecado, conforme João 8,34, mas é transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só que coisa linda. Primeira coisa, libertados do pecado pela morte em Cristo, crendo na sua morte para o pecado. Por isso que o Romanos 6,11 diz: considerai-os mortos para o pecado. A Romanos 6,7 diz: quem morreu justificado está do pecado. Transformados, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Antes era servo do pecado, agora foi feito servo de Deus, mas servos por amor, por gratidão, por reconhecimento da graça que é Cristo o libertando e o salvando e o livrando, o fazendo gente livre de um tacão da morte, do pecado e da miséria. Fez dessa pessoa uma nova criação de Deus, porque se alguém estiver em Cristo, estiver crucificado com Cristo, ressurreição.
Nova criação de Deus é. Onde nós fomos feitos nova criatura? Na ressurreição. Onde nós perdemos a velha criatura escrava do pecado? Pela nossa crucificação juntamente com Cristo. Não abrimos mão disto. Fomos crucificados com Cristo. É a base do nosso relacionamento com Deus e o viver para Deus e uma vida de santidade, porque o santo Jesus Cristo resolveu habitar em nós. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo. Fui substituído. Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, agora vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí tem vida de santidade. Ele fala de servos do pecado para servos de Deus. Só Jesus Cristo pode fazer isto. Só Deus em Cristo pode fazer isto de fato e de verdade. Tendes o vosso fruto para santificação. Agora você vai produzir vida de santidade. Vida de santificação não se trata daquilo que eu deixei de fazer. Eu bebi, enchi a cara, mentiroso, idólatra e adúltero. Agora não sou mais idólatra, não sou mais adúltero, não sou aí, agora estou santificado. Não se trata de algo que eu deixei de fazer. Trata-se de quanto Cristo é a minha vida em meus relacionamentos. Cristo é santo, ele é humilde, ele é glória de Deus. Quanto de Jesus Cristo está sendo formado em nós? Quanto eu estou sendo diminuído e Cristo, que ele cresça e eu diminua? Isso é santificação. Santificação trata-se de quanto Jesus Cristo está se tornando realidade no meu relacionamento com Deus Pai e no meu relacionamento com o nosso próximo, o meu relacionamento com a igreja do Senhor Jesus Cristo, o meu relacionamento em obediência com os mandamentos e a palavra de Deus e o meu amor a Deus como nunca, porque o Senhor Jesus Cristo ama o Pai e faz tudo o que o Pai quer. E eu e você, dependendo de mim e de você, nós não somos essa pessoa, não. Mas se Cristo for a nossa vida, aí que está baseando a nossa santificação. E Jesus Cristo ressuscitou para a nossa santificação. Por que ele... Aí é Romanos 5, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado, Efésios 2,6 diz, e juntamente com Jesus Cristo, nos ressuscitou. Todos aqueles que creram, que morreram com Cristo, foram batizados em Cristo na morte, morreram. Foram mortos para o pecado, agora estão sendo ressuscitados para uma nova vida, e essa nova vida conduzirá a um novo viver, fruto para a santificação, fruto desta nova vida que é Cristo. Quanto de Cristo está sendo tornado realidade, verdade, vida em mim e você, isso significa quanto nós estamos sendo santos. Vida de santificação. Amém? Faça seu comentário, irmão. Não esqueça. Abraço amoroso.